Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. Bom, doutor, qual é a essência dessa acusação e o que foi comprovado ou que não foi comprovado nesse processo? Está tudo com o senhor aqui agora, a partir desse momento. Luiz Roque, eu vou pautar essa entrevista pelos limites éticos. Eu trabalharei a linha de defesa que está sendo concluída a nível de escritório dentro daquelas questões de fato que são suscetíveis de publicidade. Outras eu vou manter dentro da estratégia da defesa para que vá para os autos, onde nós vamos travar esse debate. A primeira questão, no entanto, que deve ser ressaltada e dito à comunidade de Santo Ângelo, é que nos últimos anos houve uma substancial modificação na linha de atuação do Ministério Público. Isto remonta a um período um pouquinho anterior ao lavajatismo, que contagiou e trouxe para a comunidade brasileira uma esperança de um combate ao sistema de corrupção. Antigamente, as investigações tinham por objetivo estabelecer autoria e materialidade, comprovando isso para que se estabelecesse uma denúncia ou uma ação penal ou alguma iniciativa no campo civil. Com o lavajatismo, se substitui esta linha de investigação. Passou-se a construir-se a figura do alvo. E a partir do alvo, o alvo você acerta. Quando você estabelece uma premissa de que João ou Paulo são corruptos ou estão envolvidos em uma atividade ilícita, você vai trabalhar em busca desta prova. Pois este caso, que envolve o prefeito Jacques Barbosa e o vice Volney Teixeira, é a síntese disto. Inspirado, talvez, naquele livro do Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, e aquilo que o próprio Janot, o chefe do Ministério Público, o procurador-chefe até há pouco tempo, no seu livro Quero Tudo, coisa parecida, nós temos esta linha, essa modificação que começa a ficar muito nítida. E aqui neste caso, especificamente, a partir de investigações direcionadas, no primeiro momento, pela juíza eleitoral, tendo como móvel possível distribuição indevida de cestas e congêneres da assistência social, começa a se descortinar o enredo. Mas o mais impressionante neste enredo, nesta redação novelesca de terror, nós temos exatamente o quê? Uma averiguação por ordem judicial, comandada, capitaneada e conduzida por uma oficial de justiça. Ela comparece na assistência social. Nada encontra. Faz aquela checagem que lhe foi determinada. Quando ela está encerrando, afoito, com o seu séquito de agentes do GAECO, que é um grupo especial de combate ao crime organizado do Ministério Público, não utilizando a Polícia Federal, que é, sim, constitucionalmente a Polícia Judicial Eleitoral, portanto, com plena capacidade e competência de ação em fatos que envolvem o pleito eleitoral, comparece e Esponte Sua, com sua iniciativa e sua estrutura, passa a remexer no lixo, a abrir... Quem apareceu? O promotor de justiça, Garibaldi. Porque apareceu. é ele o promotor eleitoral. O senhor falou há pouco afoito? Por quê? Sim, porque ele chega no apagar das luzes daquela diligência da oficial de justiça, e isso está tudo relatado nos autos, que nada encontra. Aí remexe lixo, encontra uma lista com 6 nomes de candidaturas a vereador, e a partir daí a novela, o alvo começa a se descortinar e a movimentação toda. Na sequência, ocorre também, de forma midiática, as ações contra o ex-vereador Pedro Vaskiewski, e também contra o vereador reeleito Maurício Loureiro.
Então, a partir destas iniciativas, eu, lá mesmo, enquanto advogado do então candidato Jacques Barbosa Ivonei, em reunião lhes disse, podem ficar tranquilos, depois da reeleição teremos uma ação do Ministério Público, buscando dar foros de verdade a essas iniciativas, buscando, Jacques, te atingir, porque o móvel de tudo isso é você, porque você é o prefeito reeleito com mais de 42% de votos da comunidade santo-angelense. Então, a partir disto, eu não estranharia, e como não estranhei, quando aportou no Poder Judiciário. E aí, Luiz Roque, se você faz a leitura, são 334 páginas de um enredo novelesco, onde não há nenhuma prova que vincule Jacques Barbosa, Volney Teixeira a qualquer possibilidade dedutiva de vinculação à negociata compra de voto. Aliás, eu fico triste quando releio essa petição inicial, porque um programa de apoio a essa população mais carente, num tempo de pandemia, desta tragédia que assola o mundo, cumprindo um programa de conhecimento da comunidade que não começou durante as eleições, que retroage no tempo, tão logo a pandemia começou, porque já era uma rotina na assistência social, e só recrudesceu com o aumento da pandemia, exatamente para quê? Para dar amparo, apoio, sustentação aos mais desvalidos, aquelas pessoas que sequer têm o que comer. Então, isto ser convertido num instrumento de compra de voto? Primeiro questionamento, será que o promotor eleitoral gostaria e queria, e aqui já associo os candidatos a vereadores, que o município parasse, fechasse, cerrasse suas portas e voltasse depois do pleito? É esta a pretensão? Qual é a razão de ser? Qual é a motivação da existência do município de Santo Ângelo, do ente? Qual é a sua finalidade? Vamos deixar que as pessoas, num tempo de pandemia, pereçam? Não recebam aquele apoio próprio? Porque se tu saíres agora, Luiz Roque, e caminhares pela Venâncio Aires, passando pela assistência social, e eu estou falando isso porque eu caminho pelas ruas da cidade, pelas manhãs, e lá você vai encontrar, segunda, quarta e sexta, a mesma romaria de pessoas que vão receber as suas cestas, que é precedida de investigação, de cumprimento de requisitos próprios para que as pessoas sejam beneficiadas. Então, eu me questiono nesse aspecto. E ontem eu até pensava, porque eu sou um dos que entende que há necessidade de nós melhorarmos cada vez mais o apoio às comunidades mais carentes, em maior dificuldade. Doutor Itaguaci, o senhor falou que o promotor chegou de repente lá na Secretaria de Ação Social. O senhor também falou em enredo novelesco. Isso tudo contra o prefeito Jacques? Afinal, qual é a essência da acusação, hein? A essência da acusação são dois vértices. A distribuição dessas cestas básicas na assistência social e a compra de um espaço no cemitério de Santo Ângelo. Essas duas condutas não têm, em nenhum momento o Ministério Público consegue trazer para os autos a repercussão eleitoral. O que significa uma ilegalidade, que é a pretensão dele? É que você construa, trabalhe, mantenha a estrutura do poder político e econômico para a busca dos votos. Ora, não há em nenhum momento
qualquer ato, atividade, conduta de Jacques Barbosa e Volney Teixeira que, de alguma forma, possa se deduzir pela busca da captação do voto. Então, por isso que eu falo no enredo novelesco. Você elege o alvo, você redige uma peça com 334 páginas e, paulatinamente, em cima de diálogos que estão fora de contextos, depois eu vou ler um diálogo apenas que eu me autorizo, tá? Fora de contexto, você trabalha deduções porque você elegeu um alvo e você precisa atingir esse alvo. Mas por que o senhor acha que o promotor quis atingir o alvo, que seria o prefeito no caso? Me parece que por um equívoco de premissa. Quando ele vai à assistência social e encontra o nome de 6 vereadores numa lista no lixo, está na sua voracidade investigatória, está estabelecida a premissa. Aqui tem rolo, aqui tem utilização da estrutura do município em favor dessa candidatura, porque Jacques Barbosa era candidato à reeleição. E a partir daí, você afasta a racionalidade, a equidistância, a substitui pela passionalidade, estabelece o objetivo e sai em busca dele. Se você lembrares, Luiz Roque, quando, no dia subsequente, porque eu sequer estava em Santo Ângelo, quando houve a apreensão na casa do ex-vereador Pedrão e essa devassa na sede do PDT e, me parece, na casa do vereador Maurício, houve uma publicação de nota, inclusive dizendo que Jacques Barbosa e Volney não eram objeto da investigação. E se tu olhares o processo, os procedimentos de investigação são direcionados a Pedrão e a Maurício. Mas, ao depois, no apagar das luzes do procedimento eleitoral, começam, então, a surgir e são inseridos Jacques Barbosa e Volney. Então, quando eu venho a público para trazer isso, Luiz Roque, eu venho com a serenidade, com o equilíbrio, com a tranquilidade e a convicção de que Volney e Jacques Barbosa não têm vinculação nenhuma com a novela contida na inicial e onde o Ministério Público pretende a cassação a revogação ou a cassação de seus mandatos. Já que o senhor fala que o promotor está buscou um alvo, ele usou essas questões dos vereadores, Maurício Loureiro, Pedrão, as citações de outros vereadores também, de funcionários, ele usou esse material para dar sustentação a uma acusação contra o prefeito? É exatamente isso que estou dizendo. E por isso que eu falo que temos uma novela, você elege o alvo e sai em busca de vinculações. Porque a essência dos procedimentos eleitorais até a diplomação impunham ao Ministério Público, naquele momento, assim que deflagradas as ações midiáticas contra o vereador Pedrão de então e o vereador Maurício, são ações desconectadas que ele deveria fazer a representação buscando a revogação, a cassação das suas candidaturas, tanto de Maurício quanto de Pedrão, e não aguardar, esperar o final do pleito, esperar a diplomação e colocar as 3 figuras num único processo. Isso também será objeto de debate no procedimento que instauraram contra, porque todos são os vereadores, o que eu citei, mais o Jacques Barbosa e o Volney, são os acionados nesta ação, além de outros funcionários. Então, eu estou muito tranquilo sobre isso. Eu tenho convicção, em cima da leitura atenta desse processo, releitura desse processo, análise do contexto probatório. E, insisto, embora o direcionamento das acusações contra a figura do Jacques Barbosa e do Volney, não há, nesse processo, que tem mais de 2.000 documentos,
nem um elemento que vincule Jacques Barbosa e Volney a qualquer tipo de ilicitude, muito menos a propalada compra de votos. Mas, doutora Itaguaci, nesse caso, não vai ter um enfrentamento contra o... Como é que o promotor de justiça pode entrar com uma acusação se não tem nenhum elemento probatório? Pelo que eu entendi, o senhor quer dizer, ele tinha que ter separado os processos, Jacques é uma coisa e Pedrão e Maurício é outra coisa. Deveria ter separado os 3 casos. Maurício, num caso, Pedrão, no outro caso, e Jacques Barbosa Volney, no outro. Por quê? Porque são atitudes completamente desvinculadas. Mas aí não estariam fragilizadas as acusações, o suporte de prova contra o prefeito? Mas por que eu estou falando que a alvo se elege e depois se sai em busca de elementos para tentar atingi-lo? Foi isso que foi feito. Por isso essa reunião de condutas díspares, diferentes, desvinculadas, para colocar todo mundo no mesmo arcabouço para construir vinculações inexistentes. É esse o quadro, é esse o cenário e é isto que vai ficando muito claro na disputa processual. Por isso, Luiz Roque, que eu falo que é essa substancial mudança de postura que nos levam a essas circunstâncias e a essas situações. Aliás, o livro do Rodrigo Janot é Nada Mais Que Tudo, o título. Doutor Itaguaci, eu recordo que nessa operação, que o senhor chama de enredo novelesco, foram apreendidos vários telefones celulares, apreendidos assim a quase vários, inúmeros, né? Todos eles tinham suporte legal para serem apreendidos ou não? Luiz Roque, eu tenho uma linha, por isso que eu digo que eu não vou adiantá-la. É uma reserva técnica da defesa, mas eu estou sustentando, inclusive, a ilicitude dessa prova. Exatamente porque regras procedimentais que deveriam ser cumpridas foram esquecidas. Mas isso é discussão que estará sendo travada dentro do processo. Bom, na sequência, quais são... O senhor já entregou a defesa, certamente? Não, o prazo nem começou a fluir ainda, porque dependem da citação de outros réus que não foram localizados, e somente no momento oportuno nós faremos o protocolo da defesa. A defesa tem tempo ainda, tem primeiro todo mundo ser citado. Aí começa a correr o prazo, é isso? Exatamente. E depois que começar a correr o prazo, nós faremos sim o protocolo da nossa linha de defesa. Bom, mas na sequência processual, o que vai acontecer? Porque os prazos na justiça eleitoral são totalmente diferentes da justiça civil, né? Mas nós temos que entender que essa velocidade dos prazos, todas, na justiça eleitoral é durante o pleito. Depois, embora continuem prazos curtos, tem uma certa rotina de normalidade. Eu acredito que depois da defesa, nós teremos alguns incidentes que serão solucionados antes, que diz respeito a outros réus que farão sustentações diferentes das nossas, pelo menos na conversa que mantive com 1 ou 2 colegas. E, finalmente, eu me parece que terão inúmeras questões preliminares que podem levar à extinção do processo já no nascedouro. Se isto for superado, teremos daí a instrução com oitiva das diversas testemunhas que serão arroladas e, finalmente, memoriais e julgamento. Então, Luiz Roque, eu acredito que nós teremos ainda uma boa caminhada. E, logicamente, Luiz Roque, e já dirigindo ao ouvinte uma orientação, o julgamento não vai se encerrar em Santo Ângelo. Esse julgamento, independentemente de quem for o vencedor, ou seja, se a acusação, o Ministério Público obtiver uma condenação, isso vai evoluir para o TRE, depois vai para o TSE e, quem sabe, vai terminar no STF. O prefeito Jacques já foi citado ou não? Já foi citado, mas tem uma questão procedimental que 2 outros réus não foram localizados e devem ser citados agora para depois, aí sim, começar a correr o prazo para todos. Bom, admitindo-se que se houver a cassação, o senhor acha que vai lá para o Supremo até, mas admitindo-se a absolvição do prefeito Jacques e do vice-prefeito Volney Teixeira.
A gente sabe, o senhor sabe, Santo Ângelo sabe, o mundo sabe, que houve uma execração pública antecipada da imagem política e pública do prefeito e do seu vice-prefeito. Qual vai ser o tipo de reparação em caso de absolvição? Bom, Luiz Roque, eu vou fazer 2 observações. Eu sou antigo em disputa eleitoral em Santo Ângelo enquanto advogado. E nunca vi uma eleição tão pegada, tão difícil, onde estratagemas lamentáveis foram utilizados de todas as formas para tentar achincalhar, menoscabar, desprestigiar no então candidato Jacques Barbosa. Foi um horror de publicações mendazes, de fake news, de deturpação, de linguagem truncada, que são tristes e lamentáveis. Também nunca vi uma publicidade tão espantosa sobre uma ação que aqueles que militam no direito eleitoral sabem que é rotina. Mas por que tudo isso? Porque sempre há por detrás dessa circunstância e dessa situação outros interesses, como diria Brizola. E eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu tenho, Luiz Roque, muito cuidado quando eu vou discutir possíveis indenizatórias por dano moral, que tem farto material para isso. Por que eu estou dizendo isso? Há um tempo atrás, havia um secretário do município de Santo Ângelo, na gestão do Eduardo Loureiro, que foi preso numa ação midiática do Ministério Público Estadual. Quando chegamos em Palmeira das Missões, se verificou que eles tinham errado de pessoa. Eu tentei, ao longo dos anos, convencer esse secretário a fazer o acionamento. E ele preferiu o direito ao esquecimento. Tal foi o dano, tal foi a magnitude do choque interno que ele sofreu. Então, tudo isso tem que ser sopesado e analisado com parcimônia no momento devido. Em tese, sim, há farto e material para acionamentos. E, logicamente, isso será depois deliberado. Agora, o foco é responder 334 páginas de achismo, de inferência e de dedução. Eu, Luiz Roque, sei que estamos encerrando a entrevista, e eu vou me permitir, com muita parcimônia, fazer uma pequena leitura de uma das pérolas da petição inicial contra Jacques Barbosa. E esta não é direcionada a ele. Envolve, na verdade, um diálogo do vereador Pedrão, que é utilizado como suporte para vincular o Jacques Barbosa. Olha bem, diz aqui o Ministério Público que teria uma conversa de Pedrão e uma senhora de nome Gessenara, que teria tentado, junto à rede pública, obter um exame médico de que necessitava. E asseverou, conforme os relatórios de investigação, o seguinte: mas eu não tenho, que o Pedrão disse para ela, mas eu não tentei isso que quero lhe explicar. Talvez eu consiga, portanto, estou à disposição. Veja bem. Aí, você vai no diálogo anterior, onde ela diz, por mensagem: bom dia, seu Pedrão, eu sou a Josenara e estou precisando fazer um exame que não faço pelo SUS. Tem que ser particular. Até gostaria de conversar com o senhor, que o senhor viesse aqui na minha casa, mas eu vou lhe mandar a foto pelo WhatsApp. É um ecocardiograma sob estresse. E aí fala no valor que é particular, que eles estão precisando. Daí ela volta na insistência, no dia 21 de outubro. Pode vir à noite, estou lhe esperando, tal, estou meio doente. Aí, o diálogo estabelecido com o Pedrão. Ela manda um número, aí o Pedrão diz, aí posso encaminhar através da Secretaria Agilizar. Aí ela insiste, que precisa com urgência. Ele diz, sendo urgente, eles autorizam. Aí o Pedrão, neste momento eleitoral, não posso ajudar com dinheiro porque é crime eleitoral. Veja a diferença. O Pedrão se recusa a encaminhar o valor pedido, diz, e isso é função do vereador, que sendo urgente, talvez pela secretaria, ele pode resolver. O que faz o Ministério Público?
faz a dedução para atingir o alvo. Então, Luiz Roque, eu poderia tracejar inúmeras outras circunstâncias, mas este é um debate que será travado no processo. Agora, o que eu posso dizer, com toda a serenidade, com toda a tranquilidade, é que não há prova, nem ato ou atividade de Jacques Barbosa e Volney que de alguma forma possam configurar compra de votos, utilização do erário em benefício próprio com abuso do poder político ou econômico. Esta é a realidade que brota dos autos e que, a partir de uma análise técnica, detalhista, detalhada, minuciosa e vigorosa, vai recolocar a disputa nos seus trilhos, e eu espero que a ação seja julgada improcedente.